Contemporaneamente, observa-se que a demanda por profissionais qualificados e aptos às mais variadas áreas do mercado é uma realidade vivenciada principalmente pelas pessoas recém-formadas, como nas áreas da engenharia florestal, ciências biológicas e afins, na qual, ao ingressarem no mercado de trabalho, observam a alta absorção de pessoas especializadas. Nesse sentido, a necessidade de especificidade em determinada área deixou de ser algo optativo para ser algo necessário, principalmente para se destacar dos demais profissionais. Desse modo, uma das habilidades que cada vez mais é requisitada é a proficiência em programação, analisando dados para tomadas de decisões dentro do manejo florestal. Para uma melhor compreensão do uso e importância da programação na engenharia florestal, alguns conceitos básicos de programação precisam ser entendidos. Bem, o que é a linguagem de programação? A linguagem de programação é a forma como o computador entende o que fazer, ou melhor dizendo, o que queremos que ele faça, como se estivéssemos nos comunicando com a máquina. Dentre as linguagens mais utilizadas podemos citar Python e R. Outro conceito importante é o ambiente de programação, sendo este a interface visual, enquanto a linguagem é o que executa os processos, como cálculos e análise. Em outras palavras, a linguagem é o motor do carro, já o ambiente é o chassi. Nesse contexto, o termo algoritmo se refere ao passo a passo para solucionar um problema ou realizar uma atividade. Finalmente, o que seria a programação? De acordo com o livro Introdução à Programação, entende-se que ela é um conjunto de instruções dadas ao computador para realizar um objetivo específico. Com isso, fica a dúvida: para que serve a programação? Essa aptidão pode ser utilizada para manipulação de bancos de dados, onde um profissional possa organizar grandes volumes de informações da forma que desejar. A partir desses dados, podem ser realizadas análises estatísticas, desde as simples até as mais complexas. Além disso, a programação serve para otimizar e automatizar processos. Uma vez que o algoritmo esteja pronto, basta alguns ajustes para realizar uma nova atividade. Como foi mencionado, existem diversas aplicações da programação, porém, focaremos naquelas voltadas ao manejo de florestas nativas. Na etapa pré-exploratória, o inventário florestal 100% gera grandes volumes de informações das espécies, como altura e DAP. A programação pode processar essas informações de maneira rápida e eficiente através de algoritmos já criados. Ou seja, um banco de dados é criado e manipulá-lo usando programação facilita as análises posteriores, como a da estrutura horizontal, que envolve calcular parâmetros como o valor de cobertura e o índice de valor de importância, que auxiliam no planejamento do manejo. Após isso, o gráfico da curva diamétrica pode ser gerado a fim de compreender o estoque de madeira da floresta. Ademais, a programação possui potencial para ser usada no mapeamento, como a delimitação de trilhas e estradas, através de pacotes especializados. Durante esta etapa, a aptidão abordada pode ajudar no monitoramento do crescimento do estoque de madeira da floresta, após a atividade exploratória. Além disso, os componentes crescimento, mortalidade e recrutamento poderão ser analisados para serem usados em técnicas de prognose, por exemplo, na cadeia de Markov, para saber a distribuição diamétrica futura daquela floresta. Ademais, os processos de modelagem podem ser otimizados, permitindo estimativas do volume após a primeira exploração. Desse modo, pretendemos demonstrar alguns usos do R, principalmente ligado ao modelo digital de exploração florestal, Modeflora, baseado no livro de manejo e precisão em florestas tropicais, modelo digital de exploração florestal da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. O Modeflora busca reduzir os erros em operações florestais, usando tecnologia de sistema de informação geográfica. Dois grandes exemplos são o QGIS,
um software de código aberto, e o ArcGIS, outro software para o mesmo uso, porém com necessidade de licença paga. Nesse sentido, vamos executar um exemplo de processamento de informações espaciais com uso de linguagem R, no ambiente de programação Positron, que permite a integração de scripts em R e em Python. Nosso exemplo será executado na fazenda Abacaba, localizada no estado do Amazonas, município de Boca do Acre, tendo cerca de 178 hectares. Uma das primeiras informações a serem adquiridas serão a base cartográfica do IBGE, a fim de definir as tipologias florestais e curso d'água dentro da área. José, acabamos de receber um serviço de montar um plano de manejo de uma fazenda lá de Boca do Acre. O cliente ele tem muitos hectares de terra e eu queria saber o que que tu acha que a gente deveria fazer primeiro. Oi, Gui. Cara, que notícia boa. Acho que precisamos primeiro obter umas informações cartográficas, informações de vegetação, hidrografia do local, da base do IBGE mesmo, para a gente poder uma análise mais inicial, saca? A fim da gente ver, tipo, se é viável ou não a gente fazer um manejo nessa área. Olha aqui, eu fiz o mapa aqui no R, e segundo as informações do IBGE, tudo na área floresta. E a única área de recurso hídrico que teria lá, consequentemente também a única área de APP, seria a do Rio Antimari, que seria uma APP de 25 metros. Eu tô achando que essas informações cartográficas estão escondendo informações. Cara, isso provavelmente está errado mesmo, já que, pelo que eu estou observando do teu mapa, tudo é floresta. E quase que certeza que não é exatamente isso, porque aquela área ela tem extensa pecuária. Então, talvez seja interessante tu fazer um mapa com imagens de satélites atuais para ver o uso e ocupação da Terra, se realmente é da forma como está sendo colocada. Após o mapeamento dos dados da base cartográfica, devemos obter informações de satélite. Nesse exemplo, usaremos imagens de satélite do Sentinel-2, com o intuito de compreender o uso ou ocupação da Terra na área. Além disso, podemos obter, pelos satélites, imagens do modelo digital de elevação, que fornece altitude e declividade terrena, entre outras informações, que permite assim mapear os cursos d'água. Não é uma imagem de satélite do Sentinel-2 e realmente o uso e ocupação da terra na área não condiz com o do IBGE, mas a área ainda tem, em sua maioria, área de floresta como o uso da terra dominante. Então, realmente, nós poderíamos fazer uma atividade de manejo lá na área. Eu também aproveitei e baixei o modelo digital de elevação da área, para a gente detectar os cursos d'água, justamente para que a gente possa ver quais são as áreas que vai ter app. Afinal, não tem só o Intimari lá dentro, provavelmente. Até mesmo quando eu baixei os dados de alugação, dava para ver que tinha outras áreas que provavelmente há-se a formação de curso d'água. E também para a gente poder construir as pontes, né? Onde tiver curso d'água, a gente vai ter que construir uma ponte para que os caminhões possam passar, etc. E até mesmo para a gente definir as áreas mais adequadas para a gente poder definir os nossos pátios de tora, locais mais arriscados a fazer as coletas.
Ah, então eu acredito que a gente já tem todas as partes de gel que a gente precisava, né? Pelo menos por enquanto. E talvez necessitamos de um inventário para saber se tem espécie de interesse econômico, por exemplo, e também onde a gente poderia estabelecer as áreas de manejo, né? E eu acredito assim, né? Querendo ou não, para a gente não ter tanto trabalho, a gente poderia mandar o André, né? Para lá, fazer essa parte mais chatinha, digamos, já que ele ama o sol. Fala, Zé, beleza? Fui lá na fazenda fazer inventário. Aí vou te encaminhar a planilha com os dados, viu? Opa, André, tudo certo? Então, eu tava dando uma olhada aqui na planilha, né? E aí, tu só me deu a altura e o DAP em centímetro, cara. E as outras variáveis? A área seccional, área basal, só tem das variáveis denométricas isso. E tem até a latitude e a longitude aqui na planilha também, mas nome das espécies, parcela, mas tu não me forneceu os arquivos em shapefile, né, para eu já espacializar, caso eu queira fazer no QGIS. O que que aconteceu? Então, cara, o meu GPS quebrou lá em campo, aí ninguém tinha nenhum para me emprestar. Aí eu tive que anotar as informações que eu consegui, aí junto eu coloquei as coordenadas na planilha. Vamos executar agora atividades de cálculo de variáveis endométricas. Além disso, podemos executar ações de filtragem e separação de informações, como as espécies protegidas por lei. A partir das informações disponíveis, foram adquiridos dados de DAP em metros, área seccional, área basal. Podemos então, com os dados das coordenadas no R, gerar informações espaciais. Essas podem ser plotadas em mapas interativos ou temáticos. Nesse exemplo, os pontos azuis representam as árvores de interesse econômico e os de cor vermelha as protegidas por lei. Nesse mapa interativo contém informações de declividade e imagens de satélite. Juntas, essas podem permitir um planejamento da exploração com a determinação das estradas, respeitando as árvores protegidas e os cursos d'água. Observou-se a capacidade e potencial na qual essa aptidão pode auxiliar na determinação, realização e análise das etapas de manejo florestal, e as formas como a mesma pode auxiliar os engenheiros florestais. Mas afinal, como um profissional pode se capacitar para obter a expertise necessária para dominar essa ferramenta? No período atual, devido à disseminação do acesso à internet, as possibilidades de se aprender essa aptidão tornam-se mais versáteis. Em primeiro plano, ainda durante o processo de graduação, pode-se obter uma compreensão, por mais simplista que seja, através de cursos de extensão, minicursos ou por meio de trabalhos com algum docente que desenvolva pesquisas ou utilize a programação em alguma etapa do estudo. Esse pode ser um ponto de partida para a introdução, auxiliando e recebendo direcionamentos na área, além de criar network. Outra forma de obter conhecimento é adquirindo uma especialização na área, seja através de cursos específicos ou em processos de pós-graduação, na qual possui um aprofundamento maior nesse campo, como aprendizado em linguagens de programação diversas, como Python, Fortran e R. Por fim,
Um dos métodos utilizados é a rota autodidata, na qual alguns profissionais resolvem percorrer, onde os mesmos se baseiam em livros da área ou nos cursos que explorem a utilização da programação. Algo que também auxilia por esse caminho é a comunidade, por meio de blogs e fóruns, dando instruções do que fazer com determinados problemas encontrados. Além disso, a IA se demonstra uma importante ferramenta para a melhoria de qualidade e detecção de erros em algoritmos, aumentando a curva de aprendizado. Mas então, quando será que alguém pode ganhar tendo essa aptidão? No site Agrobase, pode-se encontrar vagas para engenheiros florestais com função de analista de geoprocessamento ambiental e florestal, tendo como requisito a programação nas linguagens Python e R. Esses requisitos são exigidos em níveis maiores dessas funções, como nos analistas de geoprocessamento sênior. Para termos uma base do salário desses profissionais, buscamos informações no portal Transparência. Observou-se que é comum os agentes ambientais ganharem entre 8 até 12 mil reais. Dependendo do nível de experiência, esses valores tornam-se maiores. Diante do exposto, podemos perceber que, dependendo do nível da função, a programação acaba sendo exigida, acompanhada de uma maior remuneração. Podemos entender que a programação é uma importante aptidão para o engenheiro florestal, possuindo aplicações para facilitar no manejo de florestas nativas. Portanto, buscar adquirir essa habilidade pode colocar você um passo à frente no mercado, durante a sua jornada como engenheiro florestal.